Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. Gostaria de explicar aqui na aula de hoje que nós estamos na quinta aula de uma sequência. Primeiro nós fizemos os riscos destes vasos, que eu disse que poderia ser plantas ou flores, né, para depois. Utilizamos a técnica de moldes. Fizemos o risco, depois fizemos os moldes e reproduzimos aqui no tecido. Depois fizemos o bordado aqui de cada um desses vasos, utilizando pontos diferentes. Fizemos bem diferentes para dar realmente um trabalho rico aqui pra gente, tá bom? Então, eu tinha até feito um pouco de suspense a respeito do que viria depois, né? Falei que ia ter muito verde. A única dica que eu dei era que teria muito verde nesse trabalho, por isso que eu escolhi as cores mais fortes para preenchimento dos vasos. Vamos fazer os cactos, porque nós estamos fazendo muitas flores e eu também acho muito bonito os cactos. Eu acho que pode ser que você também goste, né? E vamos fazer o risco na aula de hoje deste cactinho aqui. E depois modelos diferentes de cactos nesses outros vasos aqui também. Se você não gosta de cacto, não tem problema. Você pode utilizar o vaso e fazer uma folhagem que você goste, tá? Mas aqui é interessante a gente aprender de tudo um pouco. Então, por isso, eu resolvi fazer algo diferente na aula de hoje. Nós vamos primeiramente pegar um papel. Vou dizer aqui também a respeito do papel, que eu utilizo muito material reciclado e que algumas pessoas às vezes falam, ah, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo para fazer a aula, não dá para fazer. Não, gente, até o papel do pão dá para fazer esse risco, porque é para a gente treinar, né? Não é nada muito sério, não é nada que precise realmente ter um equipamento, um material sofisticado. A gente usa aquilo que a gente tem, tá bom? Eu também tô fazendo os vídeos, é, tentando até às vezes improvisar um pouco, porque eu também não tenho tudo que eu gostaria, né, para poder fazer aqui o vídeo. Mas o suporte mesmo do vídeo foi eu mesma que fiz, ainda não comprei meu suporte. Mas a gente vai se virando com aquilo que dá, tá bom? Então, isso é para animar vocês a não colocarem também obstáculos e porem a mão na massa. Esse cacto aqui, eu vou deixar, depois eu vou colocar até a foto que eu tenho em casa, esse cacto. Eu tava observando, ele tem a folhinha dele, assim, e embaixo ele é mais estreito. Geralmente ele nasce, né, pequenininho, aí ele vai abrindo um pouco e as folhinhas é legal porque essas folhinhas elas não são tão não são tão simétricas, cada uma é de um jeitinho, sabe? Pode fazer meio bagunçado. Então vocês podem se sentir mais livres para fazer o risco. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou até virar meu papel, que dá para utilizar para fazer o risco. Vai ficar um pouquinho maior do que esse que eu fiz no tecido, mas dá para usar até a ponta do dedão para começar o risco, olha só. Então, eu firmo aqui meu dedão, venho aqui com o lápis contornando, se não tiver lápis, vai caneta mesmo, tá? E aí, aqui embaixo, olha, eu vou levemente afunilando. Eu posso fazer isso no papelão, que eu já falei para vocês, o papelão que é melhor para fazer os moldes? Sim, porque aí eu recorto e eu posso fazer o risco com mais tranquilidade. Inclusive, esses riscos que eu faço aqui, deixa eu aumentar um pouco. Quando eu tô arredondando alguma peça, eu acabo riscando mais de uma vez no mesmo lugar, porque aqui, ó, ele tava abrindo quase com uma quina,
né? Eu parei aqui, meu contorno do dedo, e eu puxei aqui uma linha reta para baixo. Só que nessa linha acaba fazendo vários riscos. E se eu for fazer isso no tecido, vai ficar um pouco, né, esteticamente, para não dizer feio, né, esteticamente não muito agradável. Então, se vocês quiserem fazer no papel de papelão, que eu expliquei já isso em várias aulas, e colocar o molde já pronto no tecido, eu acho que fica melhor. Então, por exemplo, faz esse moldezinho aqui lá, recorta, e aí sim, você segura firme e faz seu risco. Agora, desse daqui, a gente pode fazer com o dedinho, só a pontinha do dedo, para dar uma referência aqui pra gente. Ficou clarinho demais, mas depois qualquer coisa eu reforço com a caneta. Aí, eu quero que ele venha onde? Eu quero que ele venha até aqui embaixo, ó. Tá? Isso é o que vou decidir, você pode decidir onde que vai o seu. Aí, eu vou fazer, ó, aquele movimentinho que eu sempre falo que parece um S, né? Ele parte daqui e venha meio arredondando. Isso aqui tá nos exercícios para coordenação motora que eu já dei também, tá? Que é bom para soltar o risco, soltar a mão e ficar leve a mão de vocês para fazer os riscos, tá bom? Então, se você não fez essa aula para coordenação motora, você pode, vou colocar o número aqui para você dar uma olhada, tá? Vale a pena treinar um pouquinho em riscos repetidamente para ficar mais fácil. Aqui eu posso, né, ir tentando aqui também fazer aproximadamente esse risco. Vou vindo aqui, eu tenho esse pontinho aqui que é meu ponto é o meu objetivo, né? Eu tenho que partir daqui e tentar encontrar ele lá embaixo, tá? Se não sair muito arredondado, não tem problema, tá? Vamos fazer mais uma folhinha aqui em cima. Essa eu não vou nem usar meu dedo também, para vocês observarem que é fácil. Quase uma gotinha, né? Uma gotinha, só que sem a ponta, tá bom? Sem a pontinha aqui embaixo, né? Aqui do lado eu vou fazer também com a mão livre o mesmo que eu fiz aqui. Fazer numa distância, tá? Pode fazer fininho, pode fazer mais largo aqui em cima, tá? É opcional. Aí, eu vou mostrar o que eu fiz aqui no papel, que foi o que eu passei pro tecido depois. Brincando aqui, né, nos meus rabiscos, eu gostei deste desenho aqui. Até fiz um vasinho aqui embaixo, para ter uma noção, né, de como que ele ficaria. Passei o meu contorno de caneta, né, para ficar bem forte. Fiz aqui até as marcações de onde eu quero que tenha os espinhos e distribuindo, deixando espaços entre eles, tá? Não vou encher totalmente de espinho, porque esse tipo de cacto aqui, ele tem um espaço entre os espinhos, ele não é cheio, né? Ele não é totalmente coberto de espinhos, tá bom? Agora, eu vou colocar uma fotografia aqui, para vocês observarem um pouco esse cacto que eu tenho aqui em casa e que me deu essa inspiração, tá bom? É importante, quando a gente vai observar alguma coisa da natureza, a gente prestar atenção nos mínimos detalhes. Se vocês têm plantinhas em casa, vocês podem fazer o mesmo. Olha para a planta, observa os detalhes, vejam as tonalidades que tem, os formatos e tudo mais. Quanto mais detalhes vocês têm observando, melhor vai ficar os trabalhos de vocês, porque vocês podem criar a partir daquilo que vocês têm aí.
Às vezes vocês têm alguma plantinha, alguma florzinha, qualquer coisa assim, natural, ou mesmo também, né, em algum outro objeto que vocês queiram bordar, e a observação é a base para iniciarmos esse trabalho, tá? Então, eu vou falar para vocês que a partir desta fotografia aqui, a gente vai escolher as cores e, e vamos ver. Agora que vocês já observaram um pouco a foto, deu para perceber que a tonalidade é um verde bem claro? Lógico que em tudo na natureza tem tonalidades diferentes. Aqui a gente vai usar só um tom de verde claro para fazer o contorno. Se eu fosse fazer o preenchimento destas folhas por inteiro, como eu fiz aqui, por exemplo, nesse vasinho aqui, né, que eu preenchi a forma inteira, com certeza apareceriam outros tons de verde, né? Porque dificilmente a gente pega uma folha que ela é inteirinha de um tom, né? Geralmente tem uma variação, mesmo mínima. Mas aqui a gente vai fazer uma coisa simples, tá? Nós vamos fazer o contorno com esse tom clarinho aqui que eu encontrei. Se você não tiver, não tem problema. Só tô explicando que eu tô tentando me aproximar um pouco desta foto, né? Que é esse cacto que eu tenho aqui em casa. Tá bom? Então, vou fazer aqui um ponto que vocês já estão bem acostumados de fazer, que é o ponto atrás. E depois, aproveitando aqui que vocês acabaram de observar também, os espinhos, né? Esses espinhos pequenininhos, geralmente eles são escuros, né? Bem escuros, né? Nesse tipo de cacto aqui, tá? E tem até um detalhezinho na cor branca que eu percebi. Não sei se vocês conseguiram perceber isso também, tá? Mas aí aqui a gente vai preencher com esse tom mais escuro depois, só para dar o efeitinho dele. E o branco eu não vou fazer porque é um ponto muito pequenininho e eu também não vou querer que vocês façam, porque eu sei que força bastante a vista, tá? Para fazer pontos minúsculos. Então, a gente vai começar aqui pela parte central. Fazer um pedacinho, depois vocês já vão ver essa parte pronta. É bem facinho fazer esse desenho, né? Se você preferir fazer também outro ponto para este contorno, fique à vontade, tá? Eu escolhi o ponto atrás, mas você pode fazer contorno com outros, né? Nós tivemos vários pontos já aqui, vocês já sabem escolher qual que vai ficar mais bonito no bordado de vocês, tá? Não precisa ser esse, não.
Olhem só como que nosso trabalho já está ficando. Está quase lá, né? Também queria dizer para vocês, se vocês não têm cacto ou plantas em casa, façam pesquisa no Google também, tá? Porque se vocês escreverem ou a mesmo falarem, né, que o Google também tem um microfoninho, o nome da planta que vocês querem, já vem todas as imagens também, né? Às vezes, se não tiver, se tiver falando muito sobre a planta, é porque está selecionado tudo, né? Tudo que tem a respeito desse tipo, dessa pesquisa que você está pedindo. Mas se você quiser também especificar em imagens, no Google tem um espaço lá que está escrito imagem, tá? E se você for também usar o microfone para falar e não escrever, você coloca, por exemplo, cactus, imagem, que aí o Google já libera as fotos e você pode ver a variedade que tem, tá bom? Então, só voltando aqui, concluímos a parte do contorno, agora vamos fazer aqueles pontinhos, né, bem bagunçadinhos aqui, pontinhos retos e pequenos. Agora é com verde mais escuro, que eu disse também que é opcional, né? Usem aquilo que vocês têm em casa. Eu sei que é muito, eu dei a dica do Google para pesquisar as plantas, as flores que vocês não têm em casa, mas é muito legal, né? Porque quando você começa a fazer esse tipo de pesquisa, você fica encantada de ver o tanto de fotografias maravilhosas que tem, o tanto de informação que tem a respeito das coisas que a gente gosta. Esse aqui a gente usou também numa flor que eu já fiz aqui no canal, dentro da pétala, né? Ficou bem parecido. Esse aqui tá um pouquinho maior, aquele lá acho que o pontinho era menor ainda. Mas é só para simular realmente o espinho, né? E se você quiser usar também um ponto cheio para fazer o bordado, você pode também fazer o que eu já vi, né, em outros bordados, fazer os espinhos ao redor do, né, assim, para fora do contorno. Que assim você pode utilizar também outros pontos, né? Esse ponto que é o haste, o ponto cheio tem um mais simples, tem um que é mais elaborado, tem um outro que é com preenchimento que é ainda de mais, uma terceira opção de ponto cheio que a gente tem. Aqui no canal a gente já viu 3 opções de ponto cheio. Uma coisa também que eu pensei em fazer, só que eu não sei como que tá a questão de materiais, não sei se todo mundo pinta. Eu sei que no NCI algumas pessoas pintam, tem aula de pintura também, né? Mas como não são todas, então eu acabei não colocando aqui, mas eu pensei em pintar primeiro com a tinta da cor, né, do tom desse verde claro, e depois fazer o contorno e depois fazer os espinhos. Também dá para fazer essa mistura de artes, né? Bordado e pintura. Acho que também fica bem interessante. Depois a gente pode pensar nisso daí.
Você que também quiser compartilhar o vídeo com alguém que possa gostar, que de repente quer conhecer coisas novas ou que gosta de bordado e quer aprender mais, tá bom? Legal também vocês se inscreverem, porque aí cada vez que eu posto um vídeo, vocês recebem a notificação, tá? E também ajuda a divulgar para que outras pessoas conheçam esse trabalho. Tá bom? Então agora eu vou completar aqui. Olha só como que ficou nosso trabalho. Acabei também acrescentando outros espinhos fora do contorno, né? Dando uma distância também entre eles, que como eu disse, aí vocês também puderam observar que no cacto natural ele tem um espaço, né? Nesse daqui, pelo menos, que eu não sei o nome desse cacto, depois eu posso até ver também para vocês, é um tipo que tem espaço entre os espinhos, tá? Tanto no contorno aqui, né, no ladinho, porque ele é um cacto que ele é bem fininho, quanto na parte interna, né? Gostaria também de agradecer a sua presença aqui, né, a companhia no canal, e dizer que se você tiver alguma sugestão para as aulas aqui dos bordados, deixa a sugestão na descrição, ou se você é do NCI Ângela e quiser me enviar também pelo WhatsApp sugestões, são bem-vindas, tá bom? Eu já sei que aqui nas próximas aulas nós preencheremos o espaço, né, destes vasos com outros cactos, como eu disse, cactos diferentes desse daqui, tá? Mas depois eu sempre faço uma programação para as aulas e se tiver alguma coisa que você queira ver que eu não coloquei aqui ainda no canal, é interessante sinalizar, tá bom? Então, muito obrigada e espero que você tenha gostado. Um grande abraço e nos vemos na próxima.